Olá, meus queridos. Muito boa tarde. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E vamos começar mais uma aula de Física da semana, certo, jovens? Muito boa tarde. Boa tarde, Jacobina. Muito boa tarde, Pimenteiras. É um prazer estar aqui com todos vocês mais uma vez. Jovens, vamos iniciar a nossa aula, tá? Muito boa tarde, Dom Inocêncio, Baixa Grande do Ribeiro, Jacobino Eiras, todos os anjos que estão aqui com a gente diretamente do canal Educação. Estou vendo aqui Piripiri, Pimenteiras, São Francisco do Piauí, estão todos presentes, Betânia, toda a galerinha chegando, né? E também participando da nossa aula de hoje, né? Bom, meus anjos, muito boa tarde a todos os polos que estão pelo canal Seduc PI1, né? Baixa Grande do Ribeiro também presente na nossa aula. Aos meus queridos que estão também pelo YouTube, o Alan, Lívia, Sandiele, né? José Neto, professor mediador, também que está aqui com a gente, né? Muito bom ouvir e saber também, ver que todos estão aqui com a gente, né? Bom, galerinha, muito boa tarde a todos que nos acompanham, tá? E vamos começar a nossa aula aqui de Física, beleza? Bom, galerinha, e o nosso tema de hoje, professor? Nosso tema é propagação de calor e o clima, certo? Nosso tema vai envolver, então, o estudo da temperatura e do calor, beleza? Na aula de hoje, do dia 11 de agosto, disciplina de Física, eu sou o professor Caio e vou estar aqui com vocês em mais 2 horários, né? Nossos horários são sempre nas quintas-feiras, os 2 últimos horários da tarde, ok? Galerinha, para começar os conteúdos do nosso 3º bimestre, a gente vai dar início a esse tema, a esse conteúdo que você observa na sua tela, certo? Na semana passada, nós estávamos revisando conteúdos do semestre anterior, ok? E hoje já vamos iniciar conteúdo novo, que é o conteúdo mesmo do nosso bimestre. Professor, dentro desse conteúdo, nós estaremos vendo o quê? Vamos estudar todos esses conceitos que você observa aqui na telinha, tá bom? A gente vai estudar a área da física que tenta entender os fenômenos térmicos, os fenômenos relacionados a calor e temperatura. Essa área é chamada de termologia. Então, aqui nós vamos entender o que é a termologia. Além disso, vamos estudar alguns conceitos importantes dentro da termologia. Temperatura é um desses conceitos, tá? Sensação térmica é um outro conceito, também estudado aqui, que envolve aqui, no caso, o tato, né, os sentidos que vão associar a temperatura. Energia térmica, que a gente vai divergir o conceito de energia térmica com o conceito de calor. Equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico será um momento exato em que eu tenho temperaturas iguais entre 2 corpos. E o termômetro, que é um instrumento de medida relacionado com a temperatura, tá? E aí seria uma aplicação prática do equilíbrio térmico. Perfeito? Professor, e além disso a gente vai trabalhar
algumas atividades, né? Então vamos lá, jovens. Termologia. Termologia. O que seria termologia, gente? Jovens, como eu falei para vocês, qualquer fenômeno térmico eu vou associar a essa área da física, que é a termologia. Essa área, ela é como qualquer área da física, tem um foco de estudo, certo? Qual é o foco da mecânica? O foco da mecânica seria estudar os movimentos. Professor, qual é o foco da óptica? Estudar a luz. Da termologia, estudar os fenômenos térmicos, que podem ser, por exemplo, fenômenos de aquecimento, resfriamento e até as mudanças de estado físico, que nós revisamos no início desse ano letivo. Então, todos esses fenômenos são fenômenos estudados pela termologia. Ok? E todos eles relacionados a quê? Ao recebimento ou à perda de energia. Essa energia é uma energia térmica. Ok? Então, quando eu falo em aquecer um objeto, em resfriar um objeto, que é diminuir a sua temperatura, e mudar o estado físico de um objeto, de uma substância, eu estou falando da termologia. Aí eu venho com a pergunta para vocês. Para assar esse bolo que você está vendo na imagem, é necessário eu envolver a termologia? E aí, o que vocês acham? A termologia está associada ao cozimento dos alimentos? Diretamente, professor. Diretamente. Por quê? Por exemplo, se eu não conheço o básico, né, da confeitaria, que é aquecer previamente um forno, para colocar depois a massa, depois já com o forno aquecido, colocar a massa, o bolo ele vai sair solado, né? Firme, a massa vai sair firme. Então, se eu não conhecer o básico da confeitaria, eu não vou cozinhar um bolo direito. E o que tem física nisso, professor? Demais. Você vai precisar aquecer o forno. Olha o aquecimento aparecendo. Tá? Então, você tem vários fenômenos térmicos associados ao seu dia a dia. Por que quando você está com frio, você coloca uma roupa mais grossa? É um fenômeno térmico. Para evitar que o calor, que é uma forma de energia, seja perdida do seu corpo para o ambiente. Então, todos esses fenômenos que a gente vai citar durante essa aula são fenômenos térmicos. Tá? E o foco de estudo da termologia é entender esses fenômenos, como eu falei, usando
uma forma de energia. Essa forma de energia é a energia térmica, né? E essa energia, ela está diretamente ligada a outro conceito, ao conceito de temperatura. Então, o foco da nossa aula de hoje é você entender esses dois conceitos finais que eu falei: energia térmica e temperatura. Se você entender o que são esses dois, pronto, o objetivo da aula foi concluído. Certo, jovens? Preparados? Então, vamos lá. Show de bola? A galerinha que está comentando aí, né? Micael, vocês estão falando da onde? De qual município? Boa tarde aí, a galerinha que está comentando na nossa aula, né? Kildere Gomes, Micael, Ricardo, Adrian, toda a galerinha está no chat. Beleza? Meus jovens, entendidos até aqui? Então, se a gente já viu a definição Pavussu, né? Estamos falando de Pavussu. Pronto. Muito bem. Um abraço aí para a galerinha de Pavussu que está nos acompanhando. Prazer estar com todos vocês aqui nas nossas aulas do canal Educação. Alô, Pavussu, vamos lá! Vamos continuar a nossa aula. Beleza? Jovens, então, temperatura. O que é temperatura, professor? Para começar, temperatura é uma grandeza, ou seja, algo que eu consigo medir. Como é que a gente sabe que é uma grandeza? Porque toda grandeza tem um instrumento de medida associado a ela. Por exemplo, o comprimento. Como eu sei que o comprimento é uma medida? Porque tem instrumentos associados a essa medida, a essa grandeza, como a régua, por exemplo. Tá? Então, a temperatura é uma grandeza porque tem um instrumento associado a ela. Qual é? O termômetro. E essa grandeza, ela caracteriza alguma coisa. Quando ela está alta, né? Quando eu tenho um número alto que represente a temperatura, vai dizer uma coisa. Quando eu tenho um número baixo, representa outra coisa completamente diferente. Como assim? Vai representar o estado térmico de uma substância. Tá? Então, a temperatura, ela caracteriza isso. Ela é um número que só de você olhar para aquele número, eu consigo caracterizar uma substância, um objeto, no quesito estado térmico. Vou colocar isso à prova para vocês. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Tá? Eu vou perguntar o seguinte para vocês. Eu vou ter água a 25 graus Celsius e ferro, um objeto de ferro, também a 25 graus Celsius.
Olha aí, substância água a 25 e um objeto de ferro também a 25 graus. Qual é a perguntinha, professor? Olhando para a temperatura desses objetos, qual é o estado físico de cada uma dessas substâncias com essas temperaturas? Eu tenho certeza que você vai me responder correto. Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem e me responderem. Tá? Um minutinho. Vamos lá, jovens. Retornando aqui para a nossa aula. E aí, qual foi a perguntinha que eu fiz? Qual é o estado físico de cada uma dessas substâncias? Leonardo, Luiz, galerinha aí de Dom Inocêncio. E aí? Ah, professor, pela temperatura da água que o senhor colocou, ela só pode estar no estado líquido, né? Professor, já o ferro, a essa temperatura, 25 graus Celsius, ele está no estado sólido. Muito bem. Então você, a partir de uma temperatura, já conseguiu dizer algo sobre o estado térmico do objeto, da substância. Então a temperatura ela é usada para isso, para adiantar características térmicas de um objeto, de uma substância. Além do estado físico, eu também posso caracterizar essa substância a nível molecular. Eu posso dizer assim, gente, a 25 graus Celsius, a água tem pouco movimento molecular. Mas se eu colocar essa água a 100 graus Celsius, ela vai ter um grande movimento molecular. Chega até ser visível, né? A água fica borbulhando. Então, eu também, através da temperatura, consigo dizer informações a nível molecular.
como é que estão as partículas daquela substância. E quanto maior a temperatura, maior será o movimento que as partículas vão ter. Certo? Então, eu coloco aí na imagem dois recipientes. O recipiente 1, uma caixinha 1, e a caixinha 2. Se você prestar atenção, preste muita atenção nas duas imagens. Você vai observar que na caixinha 1, eu vou ter partículas com esses tracinhos atrás que vão indicar a resistênciazinha do ar, como se fosse a velocidade, né, que ela está, para indicar a velocidade que ela está. Então você vai observar que no recipiente 1, essa resistênciazinha do ar, representada pelos tracinhos, é pequena. Já no recipiente 2, os tracinhos são maiores, né? Vai indicar uma maior velocidade para as moléculas. Então quer dizer o quê? Que quando eu tenho um pequeno movimento molecular, eu também tenho uma baixa temperatura. Eu posso dizer que esse recipiente 1, o objeto está com uma baixa temperatura. Já quando eu tenho um grande movimento molecular, eu já vou possuir uma alta temperatura. Certo? Belezinha? Jovens, então, a temperatura é, por sua definição, uma grandeza que caracteriza o estado térmico de uma substância. Vai dizer o estado físico que ela possui e também vai indicar o movimento das suas moléculas. Perfeito? Porém, sensação térmica, diferente de temperatura, não é uma grandeza. Eu não posso medir sensação térmica. Não é algo exato como a temperatura. Temperatura, por ser um número, por ser uma grandeza, é algo exato. Já a sensação térmica não é. Na hora que você assiste um jornal, que entra aquela parte das pessoas que vão falar a temperatura, o clima de uma certa região, ela sempre coloca dois parâmetros: a temperatura local e a sensação térmica. Então a gente diariamente observa esse conceito, mas não sabe o que é. Galerinha, sensação térmica é um conceito que também é chamado de temperatura aparente, que é uma percepção de temperatura, não é uma temperatura. É o que o corpo sente dessa temperatura. É a reação do corpo. Eu costumo dizer que a sensação térmica está diretamente ligada ao tato. Seria uma espécie de instrumento de medida, né? O tato seria o nosso instrumento de medida para a sensação térmica. E essa sensação, ela não é igual para todos. Por isso que não pode ser considerado ou levado em consideração como a temperatura é. Temperatura é algo preciso, algo exato. Já a sensação térmica não. Primeiro, porque a sensação térmica não dá para você indicar um número exato. Eu só indico conceitos de como a água ou a substância está naquele momento.
Por exemplo, eu esquentei a água no fogão. A água, eu não sei qual a temperatura dela, mas eu sei que ela está quente. Eu peguei uma água da geladeira. Não sei qual a temperatura dela, mas eu sei que ela está fria. Misturei as duas. Eu não sei qual vai ser a temperatura, mas eu sei que está morna. Então, jovens, nesses casos, eu estou usando a sensação térmica para indicar uma temperatura aparente da substância. A mesma coisa acontece quando você também assistindo o jornal, escuta o seguinte: hoje, no Rio Grande do Sul, está fazendo 5 graus, com sensação térmica de -2. Provavelmente você já ouviu falar dessa maneira. Professor, a temperatura da cidade deu 1, medido por um termômetro. Por que a sensação térmica foi outra? Porque o rapaz do clima chegou para uma pessoa e perguntou: ei, qual a temperatura que tu acha que está aqui na cidade? Ah, tá tão frio aqui, eu acho que está -2. Então foi uma sensação do corpo daquela pessoa para aquela temperatura. Não é algo preciso. Se eu perguntar para uma segunda pessoa, ela vai dizer: ah, não, deve estar 0, né? 0 graus. Então é algo que não é preciso. É apenas uma percepção. E cada pessoa tem uma percepção diferente. Tá bom? Para uma pessoa que já mora lá, ó, nasceu lá, ela quase não sente essa diferença de temperatura. Mas vai tu viajar para lá, você não está acostumado com essa temperatura baixa. Para você, se tiver 5 graus, está -70. Né? Porque o nosso corpo, ele vai sentir a temperatura de forma diferente. Tá? Então, cada pessoa vai ter a sua percepção de temperatura, a sua sensibilidade. Beleza? Quando a gente vai falar agora de energia, a energia que nós vamos estudar aqui na termologia será a energia térmica. Ok? Porém, eu quero que você traga o conceito lá de energia do movimento, a chamada cinética. Lá na energia cinética, a gente viu o seguinte, né? A fórmula dela era escrita da seguinte maneira: energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Tá? Essa energia, ela está diretamente ligada com a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior será a energia. Eu quero que a gente leve isso lá para a energia térmica. Vou já falar sobre isso. Mas antes, deixa eu definir o que é energia térmica. Energia térmica é uma forma de energia que indica a soma das energias de agitação das partículas de um corpo. Então, se você pegar as partículas de um corpo,
quanto mais movimento elas tiverem, maior será a energia térmica delas. Certo? Voltando lá para o caso da água. A água fria e a água quente. A água fria, se a gente lembrar lá de mudanças de estado, quando a gente estudou no início do ano letivo, eu falei para vocês que a força que prende as partículas no estado sólido e no estado líquido é bem maior do que a força que prende as partículas no estado gasoso. Então, se eu pegar água no estado sólido, por exemplo, o gelo, né? E olhar para o movimento das partículas nesse estado, eu vou observar que as partículas se movimentam bem devagar. Então, eu posso dizer para vocês, eu já posso adiantar, que como eu tenho um baixo movimento das partículas, a energia delas também serão baixas. E aí entra a cinética, a energia do movimento. Como a energia cinética depende da velocidade, esse movimento é baixo, ou seja, a velocidade é baixa, e a energia cinética que elas possuem também é baixa. Consequentemente, a somatória de todas as energias que as partículas têm acaba sendo baixa, assim como a térmica. Deixa eu te adiantar outra coisa. Essa energia depende da temperatura e vice-versa. A temperatura depende da energia. Então, se a energia depende da temperatura, quer dizer que a temperatura vai ser baixa se a energia também for. E vice-versa. Tá bom? Então, quer dizer que a energia e a temperatura da água no estado sólido são baixas. Vai para o estado gasoso e faz o mesmo comparativo. Olha para o movimento das partículas. Elas vão ter mais liberdade agora. A força que prende elas é bem menor. Então, elas vão se movimentar mais livremente. Como o movimento delas é mais livre, elas têm mais velocidade. Se a velocidade delas é alta, quem é que depende do movimento? Ó, temperatura. Falei disso agora há pouco. E aí a temperatura acaba sendo alta. Por isso que quando você passa água para o estado gasoso, normalmente essa água está com a temperatura lá em cima. E a consequência disso é ter uma energia térmica alta também. Tá bom? Jovens, outro fator que altera a energia térmica dos objetos, das substâncias, é o número de partículas existentes nessa substância. Quanto mais partículas, mais energia. Se eu somar a energia de todas as partículas, vai dar o valor de energia térmica. Então é lógico, né? Se eu tenho, por exemplo, uma barra de chocolate inteira, ela tem mais partículas que uma barra de chocolate pequena. Só um pedacinho da barrinha, né? Então a barra completa
tem mais partículas que só o quadradinho da barra. Então, se a barra inteira tem mais partículas, ela também tem mais energia térmica. Se o pedacinho tem menos partículas, então tem menor energia térmica. Ok? Certinho, jovens? Professor, essa energia ela pode ser acumulada dentro do corpo, né? Dentro do objeto? Sim, ela é uma energia do próprio corpo. Você tem a sua energia térmica, eu tenho a minha energia térmica, teu caderno tem a energia térmica dele, todo e qualquer objeto tem energia térmica. E é isso que dá a característica da temperatura para eles. Todo corpo que possui temperatura possui uma energia térmica associada. Aí vai entrar o conceito de calor. Ok? Professor, e aí o que seria calor? Jovens, imagina uma situação que você está tirando a comida de uma panela. A comida acabou de ser feita. Está quente ainda. O professor só fala de comida. É porque os exemplos cabem. Tem coisa melhor que comida? Tem não. Então, jovens, calor é um conceito que está relacionado diretamente com esse exemplo que eu vou dar, né? Voltando. Imagina que você terminou de fazer uma comida, está quente. E aí, professor? Você vai pegar com a colher, uma concha, né? Essa comida, um feijão. Você vai pegar com uma concha de alumínio. Tem que ser com a concha de alumínio? Tem que ser com a de alumínio. Senão não vai dar certo o exemplo. Imagina aí a concha de alumínio. Professor, o que vai acontecer? Você está mexendo a comida, e a colher vai ficando quente. Não é? É, professor. O que aconteceu aí, professor? Aconteceu uma troca de energias térmicas entre o alimento e a colher. Aí, jovens, nós podemos dizer que houve uma troca de calor. Beleza? Jovens, o que seria essa troca de calor? Lá no alimento que está quente, vamos considerar que ele é uma fonte térmica. Fonte térmica. Ele vai aquecer essa partezinha aqui da colher, que é onde você está mexendo a comida. Essa parte, consequentemente, terá maior temperatura. E se tem maior temperatura, jovens, tem o quê? Mais energia térmica. Onde você está segurando a colher, no cabo da colher, ainda não chegou àquela alta temperatura.
ainda está frio. Se está frio, tem menor temperatura. Se tem menor temperatura, tem menos energia. Entendeu a jogada? Energia está diretamente ligada com a temperatura. E aí, professor, o que acontece? A energia, com o tempo, vai começar a sair desse lado que está maior em temperatura e energia e vai transitar para o lado que está menor, procurando equilibrar tudo isso, procurando equilibrar o sistema por completo. Quando acontece esse deslocamento de energia, nós chamamos ela de calor. Quando a energia está paradinha, ou em um ponto ou em outro, ela se chama energia térmica. Mas quando ela começa a se deslocar de um ponto ao outro, ou de um objeto para outro, eu chamo essa energia de calor. Certo? Então, jovens, energia térmica em transferência ou em trânsito de um corpo para outro ou de uma parte para outra de um mesmo objeto é chamado de calor. Isso só acontece quando eu tenho diferença de temperaturas entre esses objetos. No caso lá da colher, a colher provavelmente estava fria e a comida com a panela estavam quentes. Beleza? Professor, e como é que eu vou saber de onde para onde o calor vai? Ele sempre vai se orientar do ponto de maior energia, ou seja, do ponto de maior temperatura, para o de menor. Isso acontece naturalmente. Isso acontece espontaneamente. Ok? Até que esse objeto ou que esses objetos, pode acontecer de um para outro, cheguem a um estado de mesma temperatura. Nós vamos chamar de equilíbrio térmico. Vamos lá, por exemplo, você está em um ambiente frio. Você fez aquela viagem que eu falei, né, para o Rio Grande do Sul. Lá tá frio. E aí, você chega lá, de bermuda, camisa regata e chinelo. E lá nevando. Você vai passar sufoco, você vai passar frio. Professor, o que é o frio? O frio é uma resposta do corpo humano à perda de calor, à perda de energia térmica. O que está acontecendo? Você é um objeto de maior temperatura. É, professor? É. Imagina aí que você tenha 37 graus Celsius. E lá, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, eu falei no exemplo que estava 5 graus Celsius, né? Então, quem é que está mais quente? Você.
Quem é que está mais frio? A cidade. E de onde para onde o calor se transfere? Do mais quente para o mais frio, né, professor? Isso. Então, vai acontecer uma transmissão de calor do seu corpo para o ambiente ao seu redor. E aí vem a questão da sensação de frio. Como você está perdendo energia, as suas moléculas estão perdendo energia, então a resposta do teu corpo é a sensação de frio. Professor, e aquela sensação de calor? De que o dia está quente? Já é o oposto. Provavelmente a cidade está mais quente que você, com a temperatura maior do que a sua, e vai haver o caminho oposto. O calor vai ser transferido para você. Então você vai adquirir energia térmica. E aí vem a sensação de calor. Ok? Até que chega um ponto que você e o ambiente compartilham da mesma temperatura. Eu coloquei esse exemplo aqui, mas eu não quero que você ligue muito para os valores, né? Porque a temperatura não vai ser sempre somada e depois dividida por 2, não. Eu sei que 100 mais 30 dividido por 2 não dá 40. Tá? É só um exemplo simbólico, que se eu tenho um objeto de maior temperatura, um objeto de menor temperatura, os dois vão trocar energias térmicas até um ponto que os dois chegam com a mesma temperatura, o famoso equilíbrio térmico. Nesse momento, como não existe um mais quente e como não existe um mais frio, os dois estão iguais, a troca de energia térmica é interrompida. Não tem mais transferência de calor. Como assim, professor? Como é que eu vou saber quem é o mais quente? Como é que eu vou saber quem é o mais frio? Não dá. Então, no momento que os objetos atingem o equilíbrio térmico, não há mais transferência de calor. Perfeito? Galerinha, só uma observação sobre o calor, tá? Não é acumulado. Você não pode armazenar calor. Pode armazenar energia térmica. Mas o que é calor? Quando essa energia térmica está em transferência. Então, muitas questões tendem você ao erro pensando que você pode armazenar calor, mas não pode. Um objeto tem energia térmica. Um outro objeto também tem energia térmica. Um mais e um outro menos. Quando eles estão trocando essas energias térmicas, ela se chama calor. Porém, aquele que recebe o calor passa a ter energia térmica a mais. Tá bom? Então, no momento que um
doa calor para o outro, e esse outro recebe, é dele já. Então passa a se chamar energia térmica quando chega lá nele. Aí sim eu posso acumular. Mas no ato da transferência, se chama calor. Ok? Certo, jovens? Para finalizar a nossa parte teórica, no segundo horário a gente vai só responder questões. Nós temos o termômetro, que é uma aplicação prática do equilíbrio térmico. Como assim, professor? O termômetro, esse mais comum, o de tubo, né? Para medir a temperatura, a sua temperatura, por exemplo, você tem que colocar ele embaixo do braço, né? E ali você deixa alguns minutinhos. Sua mãe, seu pai, já grita logo, menino, não te mexe, fica aí parado, para não derrubar. Porém, ali não é para não derrubar. Ali serve, ali tem um motivo. Ali tem um objetivo. Qual é? O termômetro, ele é um instrumento para medir temperatura. Só que ele não mede de uma vez, ele não mede instantaneamente. Só alguns tipos de termômetro. Eu estou falando desse de tubo. Por que eu preciso deixar ele um tempinho embaixo do braço? Para que aconteça um equilíbrio térmico entre você e o termômetro. Ok? Então é necessário que aconteça um equilíbrio térmico entre você e o termômetro para que ele consiga indicar a sua temperatura, ou pelo menos o próximo disso, né? O que está próximo disso. Então ali você deixa alguns minutinhos. Você normalmente é o corpo mais quente, ou seja, tem mais energia térmica, e você vai doar a sua energia térmica para o termômetro. Até um ponto que os dois, você e o termômetro, tenham a mesma temperatura. Certo, galerinha? Professor, e os termômetros que parecem uma armazinha, né? Aqueles que são bem comuns hoje em dia, depois da pandemia. Eu vou responder para vocês o funcionamento deles no segundo horário, tá bom? Eles não funcionam dessa mesma maneira. Certo? Jovens, a gente vai ficar por aqui nesse primeiro horário. A gente volta logo em seguida, né? Para a nossa segunda aula. Agradeço a presença de todos vocês. E aí a gente fica por aqui. Certo, jovens? Já retornamos. Até lá!